Olá! O presente artigo, intitulado como Promovendo a Educação Patrimonial, Prática da Metodologia de Ensino por meio da Analogia do Corpo Humano, foi idealizado por mim, Camila, Maria Clara e as professoras Glaucia e Sinara, coordenadoras do projeto de extensão Patrimônio Construído. Este artigo tem como objetivo explorar a metodologia de ensino por meio da analogia, com o intuito de auxiliar ações de educação patrimonial junto à pesquisa do projeto de extensão. Assim, visa-se relacionar e compreender as relações de caráter técnico e linguístico entre um bem cultural, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, localizada em Caeté, Minas Gerais, e suas respectivas manifestações patológicas com o corpo humano. A analogia é uma palavra de origem grega que significa proporção, correspondência, uma ferramenta linguística que corresponde a um processo de transferência de informações a partir da comparação, assimilação e metáforas, que estimulam competências cognitivas e criativas entre quem fala e quem escuta, de modo que haja trocas horizontais e aberturas para novas assimilações. Santos reforça que a mente, diante daquilo que é estranho, automaticamente perpassa por um processo de analogização, penetrando em um conteúdo antigo para compreender um conteúdo novo. A analogia parte da premissa de uma criatividade oriunda de uma motivação, experiência, linguagem e aprendizados individuais. Sendo assim, o transmissor tenta encontrar equilíbrio entre aquilo que se deseja explicar por meio de algo que sabe que o outro conseguirá entender. A referência sobre a analogia entre edificações e corpo humano é uma tese de mestrado intitulada O Corpo Humano e o Edifício, a analogia como instrumento didático no processo de ensino-aprendizagem de projeto em arquitetura. E como o nome já diz, tem como objetivo facilitar a compreensão do projeto através da analogia. Nosso caso, optamos por focar em relação às manifestações patológicas observadas na Igreja de Caeté. Antes, abordarei sobre educação patrimonial, que refere-se ao processo permanente e sistemático do trabalho educativo que tem como foco o patrimônio cultural. Portanto, ao se pensar em educação que acontece de forma integral e integradora, promovendo a cidadania em bases dialógicas, concorda-se com a definição de que educação patrimonial constitui-se de todos os processos educativos formais e não formais que têm como foco o patrimônio cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão sociohistórica das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua valorização e preservação. Considera ainda que os processos educativos devem primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento por meio do diálogo permanente entre os agentes culturais e sociais e pela participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem diversas noções de patrimônio cultural. O método de ensino a partir da analogia com o corpo humano facilita a absorção do aprendizado e transmissão dele para fins de promoção da reflexão sobre a importância da preservação do patrimônio histórico construído. O esquema visa a compreensão da ideia. Podemos comparar, por exemplo, a estrutura óssea de uma pessoa com uma edificação em alvenaria estrutural. Ambas estruturas apresentam possibilidades de eventuais manifestações patológicas, como, por exemplo, quebrar uma perna em relação à desestruturação da edificação. Assim como uma pessoa doente procura um médico específico para diagnosticar seus problemas, causas e procurar uma solução a fim de se curar, o processo de perícia e avaliação de uma edificação, feito por especialistas, busca, a partir de dados diagnosticados, propor soluções e reparos. Observa-se que a analogia desperta e instiga fortes assimilações entre o corpo humano e edificações de caráter histórico. A metodologia proposta no presente trabalho é estruturada em 5 passos. Passo 1. Aula ministrada sobre o corpo humano e doenças comuns. Diálogo sobre o corpo humano de forma a entender as funções das partes do corpo e possíveis doenças percebidas junto a estes elementos. Passo 2. Aula ministrada sobre edificações históricas e manifestações patológicas comuns. Aula dinâmica ilustrativa sobre edificações históricas e suas manifestações patológicas com evidência ao estudo de caso, a Igreja Nossa Senhora do Rosário em Caeté. Passo 3.
identificação de características comuns entre o corpo humano e a edificação histórica, momento de diálogo e comparação de ideias, imagens, situações que associem ambas as temáticas vistas. Passo 4. Quadro comparativo com fotos e explicações das associações. Solicita-se que os alunos pensem nas relações análogas entre o corpo humano e as edificações e, consequentemente, suas próprias manifestações patológicas. E passo 5. Ideias e sugestões para reverter as patologias nas edificações. O debate das doenças permite-se uma abertura para o diálogo para as melhorias, introduzindo ao que pode ser uma nova atividade com uma temática sobre restauração e conservação. A aplicação da analogia se deu em um bem cultural, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que foi um dos objetos de estudo do projeto de extensão. Assim, a metodologia inicia-se pelo visualizar o corpo e a edificação. Com o recurso da analogia, pôde-se montar um diagrama de comparação das partes do corpo humano com a representação da edificação histórica, permitindo assim uma assimilação didática e entendimento do funcionamento das partes do edifício para as oficinas. Sabendo da importância da inspeção visual do levantamento de danos do bem cultural, com o panorama das manifestações patológicas que atingem a edificação, esse slide traz um comparativo do câncer de pele no corpo humano e a identificação das manifestações patológicas no revestimento da fachada da igreja. A partir das analogias, pode-se pensar em doenças que perpassam o ser humano e manifestações patológicas que visualizamos em um edifício. Questões simples e complexas que permeiam ambas estruturas e que, da mesma forma, possuem problemas, podem também apresentar soluções. Atividades de educação patrimonial podem ser frutos de um processo de analogização entre duas estruturas tão parecidas que permeiam memórias, histórias e identidades. O uso da analogia como metodologia de ensino pode se mostrar eficiente para a didática de assimilação e entendimento das informações. Para o projeto de extensão Patrimônio Construído, foram desenvolvidos dados identificados na inspeção visual das patologias como recurso de aprendizagem na comparação com as partes do corpo humano. Ressalta-se que a mesma estratégia analógica utilizada para compreender a patologia pode ser utilizada para assimilar e entender de qual ou de quais ações corretivas o bem necessita. Tal metodologia pode auxiliar na relevância da inspeção visual, manutenção periódica e educação patrimonial. Sendo assim, constitui-se uma oportunidade de recurso para divulgação e uma melhor maneira de compreensão de bens culturais. Obrigada!